Sua vida financeira está em crise? Faça esta oração forte a Deus e veja o milagre acontecer. A vida financeira é um dos pontos mais sensíveis da existência humana, porque ela toca diretamente na nossa paz interior, nos relacionamentos e até na forma como enxergamos o futuro. Quando o dinheiro falta, quando as contas parecem maiores do que os recursos e quando a incerteza domina o coração, nasce um peso silencioso que muitas vezes não conseguimos compartilhar com ninguém. É como se houvesse uma prisão invisível que sufoca pouco a pouco, tirando o sono, a tranquilidade e a esperança. É nesse lugar de dor que muitos se encontram agora, tentando entender por que tanto esforço não se transforma em resultado, por que tanto trabalho não gera estabilidade e por que, mesmo dando o melhor de si, parece que o chão financeiro não se firma. Talvez você esteja exatamente aí, se perguntando se existe saída para essa realidade que insiste em te perseguir. A crise financeira não é apenas um problema de números em uma planilha, mas um desafio que afeta a alma. O coração fica ansioso, a mente não descansa e até mesmo a fé parece ameaçada. Você já percebeu como as preocupações financeiras roubam a energia, a alegria e a disposição de viver? É como se cada dia se tornasse uma batalha contra a dúvida e o medo, e quanto mais você luta, mais distante parece a vitória. Esse cenário não é estranho para Deus. Ele conhece cada detalhe da sua luta, cada lágrima derramada em silêncio, cada oração que talvez nunca tenha sido verbalizada, mas que o coração gritou em desespero. O Senhor vê o que ninguém vê, e é justamente por isso que este momento pode se tornar um divisor de águas na sua história. Existe algo que muitos ainda não compreenderam. Crises não acontecem apenas para nos enfraquecer, mas muitas vezes surgem como oportunidades de nos aproximar mais de Deus. É no fundo do poço que descobrimos que a única rocha firme é o Senhor. É quando todas as portas humanas se fecham que percebemos que a porta divina é a única que não pode ser trancada. Quando a lógica não encontra saída, a fé começa a revelar caminhos que estavam escondidos. E talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer com você hoje. Ele está te chamando para olhar além daquilo que os olhos conseguem ver, para crer que existe uma provisão preparada, mesmo que o cenário atual diga o contrário. Se a sua vida financeira está em crise, este vídeo não é mais um conteúdo de internet para te distrair por alguns minutos. Este é um convite para uma experiência real com o Deus que transforma a escassez em abundância, caos em ordem e medo em paz. Não se trata apenas de pedir dinheiro ou riquezas, mas de alinhar o coração com aquele que é dono do ouro e da prata, o Criador que sustenta todas as coisas e que prometeu cuidar de cada detalhe da vida daqueles que confiam nele. Hoje você terá a oportunidade de se conectar com uma oração que não é apenas palavras ditas, mas um clamor vivo, cheio de fé e autoridade, capaz de mover o céu em direção à sua necessidade. Você não está aqui por acaso. O fato de ter encontrado este vídeo já é um sinal de que Deus quer falar contigo de uma forma especial. Talvez você tenha se sentido sozinho, perdido e até mesmo abandonado em meio às lutas financeiras. Mas agora chegou o momento de perceber que existe um Deus atento ao seu clamor. Ele não ignora a sua dor, não despreza o seu esforço e jamais permitirá que você seja envergonhado quando o busca de coração sincero. Ainda que os dias tenham sido difíceis, ainda que as notícias ao redor pareçam sempre negativas, existe uma palavra de esperança reservada para você hoje. E essa palavra pode reacender a chama da fé que parecia apagada. Por isso, não permita que a incredulidade roube o que está prestes a acontecer. Permaneça comigo até o fim deste vídeo, porque cada palavra, cada reflexão e principalmente a oração que será feita tem o poder de abrir uma nova perspectiva para a sua vida. Não importa o tamanho da sua dívida, nem a intensidade da sua crise. O que realmente importa é o tamanho do Deus que você serve e a disposição que você tem de confiar nele de todo o coração. Se você crer, este pode ser o início de uma nova fase. Hoje é o dia em que a sua vida financeira deixa de ser um fardo insuportável e passa a ser um testemunho de vitória e transformação pela graça de Deus. As dívidas são mais do que números vermelhos em uma conta bancária.
Mais do que boletos empilhados na mesa ou mensagens insistentes de cobrança, elas carregam um peso invisível que atinge o íntimo da alma. Quem já passou ou está passando por esse vale sabe que não é apenas o medo de não pagar, mas a sensação de falha, de impotência, de vergonha diante dos outros e até diante de si mesmo. A dívida se transforma em uma sombra constante, uma voz silenciosa que insiste em lembrar todos os dias que algo não está certo, que algo fugiu ao controle. Esse peso corrói por dentro, mina a confiança e muitas vezes rouba até mesmo a capacidade de sonhar com um futuro melhor. A dor que as dívidas carregam não aparece nas estatísticas financeiras. Ela se manifesta nas noites mal dormidas, no estômago apertado, na mente que não consegue descansar, no coração que se enche de ansiedade e até no corpo que adoece pelo excesso de preocupação. É um sofrimento escondido, porque nem sempre temos coragem de falar sobre ele. Muitos preferem fingir que está tudo bem, sorrir em público e chorar em silêncio, mantendo uma aparência de controle que, na verdade, já não existe. Esse silêncio pesa ainda mais, porque ao esconder o problema, o coração se fecha e a solidão aumenta. É nesse ponto que percebemos como as dívidas afetam mais do que a conta bancária. Elas mexem com a dignidade. O ser humano foi criado para ser livre, mas quando está preso a dívidas, sente-se escravo. Escravo do medo, escravo das obrigações, escravo do olhar dos outros. E essa escravidão não é apenas econômica, mas espiritual. A palavra de Deus já dizia que o devedor é servo do credor. E essa verdade continua ecoando até hoje. É por isso que tantas pessoas, ao mergulharem nesse ciclo, perdem a esperança e começam a acreditar que jamais sairão dessa prisão invisível. Mas é nesse ponto que surge uma revelação. Não existe dor que Deus não veja. Mesmo a dor oculta das dívidas, aquela que ninguém entende completamente, é conhecida pelo Senhor. Ele vê a angústia escondida atrás de um sorriso. Ele escuta o suspiro cansado antes de dormir. Ele entende as lágrimas que escorrem em silêncio quando os boletos parecem maiores do que a força para lutar. E se ele vê, ele também se importa. O que para o mundo pode ser apenas mais uma estatística, para Deus é a vida de um filho amado que ele deseja restaurar. O peso das dívidas é real, mas não é definitivo. Ele não precisa ser a última palavra sobre sua história. Muitas vezes, o que sentimos como vergonha pode ser transformado em testemunho. O que agora é dor, amanhã pode ser vitória. A questão é se estamos dispostos a deixar que Deus entre nesse lugar secreto, nesse quarto fechado da alma onde escondemos nossas lutas financeiras. Porque, quando abrimos o coração, quando convidamos o Senhor para habitar até mesmo nas áreas que consideramos fracassadas, Ele transforma a vergonha em esperança e a dor em força. Talvez você carregue lembranças de oportunidades perdidas, de escolhas erradas, de momentos em que acreditou que estava no caminho certo e de repente se viu em um beco sem saída. Talvez haja culpas que ainda te perseguem, como se cada dívida fosse um lembrete constante de que você falhou. Mas Deus não te olha através da lente das dívidas. Ele te olha através do amor e da misericórdia. Ele não define quem você é pelo saldo da sua conta, mas pelo valor do sangue de Cristo que já foi derramado por você. A dor oculta das dívidas pode parecer insuportável agora, mas é justamente essa dor que pode se tornar o ponto de virada. O primeiro passo é reconhecer que existe esse peso, que você não precisa fingir força diante de Deus. Ele não espera uma máscara de perfeição, mas um coração sincero. A sua fraqueza não é motivo para a condenação, mas oportunidade para a graça de Deus se manifestar com poder. Ainda que a vergonha tente calar sua voz, saiba que Deus não se afasta de quem clama em meio às dívidas. Pelo contrário, é nesse clamor que Ele se aproxima e começa a preparar um novo caminho. A ansiedade é um inimigo silencioso que cresce à medida que as preocupações aumentam. Quando a vida financeira entra em crise, a mente parece girar sem descanso, procurando soluções que não aparecem e respostas que nunca chegam. É como se o coração vivesse em estado de alerta, esperando a qualquer momento uma má notícia, uma cobrança inesperada, uma porta fechada.
Essa tensão constante rouba a serenidade, e até os pequenos momentos de paz são contaminados por pensamentos sobre o que falta, o que não foi pago e o que ainda precisa ser resolvido. É uma prisão mental onde a pessoa, mesmo em silêncio, trava batalhas intensas contra cenários de medo que nem sempre se tornam realidade, mas que já consomem forças como se fossem. A ansiedade é traiçoeira porque se disfarça de preocupação legítima. É natural pensar no amanhã, planejar e buscar soluções. O problema começa quando esse planejamento se transforma em tormento, quando a mente não descansa e passa a viver dominada pela angústia de um futuro incerto. O coração bate acelerado, o sono desaparece e o corpo começa a sentir os efeitos de uma alma sobrecarregada. É nesse ponto que a ansiedade deixa de ser apenas um estado emocional e passa a ser uma corrente que aprisiona. Ela impede a visão clara, diminui a fé e abre espaço para decisões precipitadas. Quantos já tomaram caminhos errados movidos apenas pelo desespero de resolver um problema imediato? Quantos se afundaram ainda mais por não conseguirem esperar o tempo certo de Deus? Quando a ansiedade assume o controle, a fé perde espaço. A mente ansiosa sempre cria urgência, mas raramente aponta para a confiança. É como se cada pensamento dissesse: você precisa resolver agora, custe o que custar, porque se não resolver, tudo estará perdido. Mas a voz de Deus é diferente. Ela não vem carregada de desespero, mas de paz. O Senhor não fala através do peso da ansiedade, mas da serenidade que acalma até as tempestades. Foi assim que ele falou a Elias, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. E é nessa suavidade que a alma encontra descanso, mesmo em meio ao caos. A ansiedade é inimiga porque tenta substituir a fé. Em vez de acreditar que Deus proverá, ela sussurra que tudo dependerá apenas da força humana. Em vez de esperar no tempo do Senhor, ela pressiona para agir sem reflexão. E cada vez que cedemos a essa voz, nos afastamos da confiança que gera milagres. É por isso que a palavra ensina a lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós. Essa não é uma frase religiosa para aliviar momentaneamente, mas uma verdade prática que pode transformar a vida. Quando a ansiedade tenta dominar, é preciso decidir conscientemente entregar a Deus o que está fora do nosso alcance. Você talvez tenha vivido dias em que a ansiedade foi tão intensa que até mesmo orar parecia difícil. A mente não conseguia se concentrar. O coração estava pesado demais para encontrar palavras. É justamente nessas horas que precisamos entender que Deus não espera discursos perfeitos, mas sinceridade. Uma simples frase como: Senhor, eu não consigo lidar com isso sozinho, já é suficiente para abrir o caminho para o cuidado divino. É nessa entrega que a ansiedade começa a perder força, porque a fé assume o lugar que antes estava ocupado pelo medo. A ansiedade nunca será parceira da vitória, sempre será inimiga da confiança. Ela nos faz duvidar das promessas, questionar se Deus realmente está atento, esquecer os milagres que já vivemos no passado. Mas a fé traz à memória que o mesmo Deus que sustentou ontem continua sendo fiel hoje e será fiel amanhã. Não importa o tamanho da crise, a ansiedade não precisa ditar os passos da sua vida. Você pode escolher descansar, mesmo sem ver a solução completa, porque sabe que o Senhor está no controle de cada detalhe. Por isso, se a ansiedade tem sido a sua maior inimiga, hoje é o momento de enfrentá-la com a verdade da fé. Não é negando os problemas que ela será vencida, mas reconhecendo que existe alguém maior do que todos eles. Deus não pede que você ignore suas responsabilidades, mas convida você a entregar o peso que não consegue carregar. Quando você se rende dessa forma, a ansiedade perde poder, e a paz que excede todo o entendimento invade o coração. Essa paz não depende de contas pagas, de dívidas resolvidas ou de portas abertas. Ela nasce de dentro, como uma certeza de que o Pai não abandona os filhos que confiam nele. Reconhecer a própria limitação é um dos passos mais difíceis para quem está enfrentando uma crise financeira, porque desde cedo aprendemos que precisamos dar conta de tudo, que a responsabilidade é nossa, que falhar é sinal de fraqueza,
A sociedade valoriza quem sempre parece ter tudo sob controle, mas a verdade é que existem momentos em que simplesmente não conseguimos mais. A força acaba, as soluções desaparecem e a mente já não encontra saídas. É nesse ponto que muitos se afundam ainda mais, tentando com todas as forças carregar um peso que jamais foi destinado a ser carregado sozinho. O orgulho disfarçado de autossuficiência se torna uma armadilha que prolonga a dor, porque enquanto acreditamos que podemos resolver tudo apenas com nossos próprios recursos, deixamos de abrir espaço para que Deus intervenha. Admitir que não dá mais é libertador. Não significa desistência, mas humildade. É reconhecer que existe um limite humano e que além desse limite só Deus pode agir. O problema é que muitos confundem rendição com derrota, quando na verdade são coisas completamente diferentes. A derrota é o fim, mas a rendição diante de Deus é o começo de algo novo. É nesse momento de entrega que o céu se move e que portas invisíveis começam a se abrir. Enquanto a luta está nas nossas mãos, dependemos da nossa capacidade. Quando entregamos nas mãos de Deus, passamos a depender do poder infinito dele. Quantas vezes você já se viu gastando energia em soluções que só pioraram a situação? Tentativas apressadas, acordos mal pensados, escolhas feitas no desespero. Tudo isso nasce da recusa em admitir que sozinho não dá. E cada vez que tentamos carregar um fardo maior do que nossa força, a vida se torna mais pesada, o coração mais cansado e a esperança mais distante. Mas o momento em que você olha para Deus e diz: Pai, eu não consigo mais, é exatamente o momento em que Ele começa a agir de forma sobrenatural. Reconhecer a limitação é também um ato de fé. É dizer que você não vai mais se apoiar apenas naquilo que pode calcular, planejar ou conquistar com esforço humano, mas vai se apoiar no cuidado de um Deus que sabe todas as coisas. Essa atitude quebra o ciclo de ansiedade, porque tira de você o peso de ter que resolver tudo e coloca nas mãos de quem tem todas as respostas. É nesse ponto que a vida começa a mudar. Não porque os problemas desaparecem instantaneamente, mas porque você deixa de estar sozinho diante deles. A presença de Deus se torna real, trazendo direção onde havia confusão e trazendo paz onde havia tormenta. Muitas pessoas acreditam que confiar em Deus é um ato de fraqueza, mas a fraqueza está em continuar insistindo em lutar sozinho. A verdadeira força está em reconhecer que há alguém maior e mais capaz. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele podemos suportar todas as coisas. Essa é a grande verdade que liberta. Não somos chamados a carregar o peso sozinhos, mas a caminhar debaixo da graça. E a graça só se manifesta plenamente quando admitimos que não somos autossuficientes. Talvez até aqui você tenha tentado de tudo. Talvez tenha se esforçado além do limite. Tenha feito planos e mais planos. Tenha buscado soluções em todos os lugares possíveis e ainda assim se sinta de mãos vazias. Esse vazio não é o fim, mas o espaço que Deus deseja preencher. O lugar onde a sua força acaba é o exato ponto onde a força de Deus começa a se manifestar. Por isso, não lute contra essa verdade. Não veja a sua limitação como algo que te diminui, mas como a oportunidade de experimentar o cuidado sobrenatural do Pai. Quando você reconhece suas limitações, você também abre o coração para ouvir mais claramente a voz de Deus. O barulho da autossuficiência impede a escuta, mas a humildade abre os ouvidos espirituais. E é nesse momento que Ele começa a guiar seus passos, a te mostrar caminhos que você nunca teria visto sozinho, a revelar soluções que estavam ocultas aos olhos humanos. A limitação deixa de ser obstáculo e se transforma em ponte para o milagre. Não há vergonha em dizer: eu não consigo mais. Vergonha é insistir em lutar sozinho e continuar afundando. A verdadeira vitória começa quando você entrega, quando você deixa de ser o centro e permite que Deus seja. É nessa rendição que a crise deixa de ser um peso sem fim e passa a ser um processo de aprendizado e transformação. A limitação reconhecida se torna força multiplicada, porque nas mãos de Deus, até a fraqueza humana pode se transformar em testemunho de vitória. Em meio a uma crise financeira, o silêncio interior raramente é alcançado. O que mais se escuta não é apenas a cobrança do banco,
o som do telefone tocando ou a notificação de uma dívida vencida. São vozes invisíveis, mas poderosas, que ecoam dentro da mente e moldam as escolhas. Algumas vêm de fora, outras nascem dentro de nós. E todas competem pela direção da nossa vida. São vozes que confundem a caminhada, que aumentam a sensação de desespero e nos afastam da verdadeira fonte de esperança. Há a voz da comparação, que sussurra o tempo todo. Por que você não conseguiu o que os outros já têm? Essa voz corrói lentamente, fazendo a pessoa acreditar que fracassou simplesmente porque não está no mesmo ritmo que os demais. É uma prisão de expectativas irreais, uma armadilha que prende o coração em um ciclo de vergonha e inadequação. Essa comparação não leva a lugar nenhum, apenas rouba a confiança e impede que se perceba que cada história tem seu tempo e que Deus trabalha de formas diferentes na vida de cada um. Existe também a voz do medo, insistente e paralisante. Ela repete sem descanso: não vai dar certo, você não vai conseguir, tudo está perdido. O medo é capaz de bloquear movimentos, de impedir decisões importantes e de levar a escolhas precipitadas, apenas para aliviar a pressão momentânea. Ele se disfarça de prudência, mas na verdade é apenas um eco de insegurança que não permite enxergar a realidade com clareza. Essa voz ganha força quando nos esquecemos de que não caminhamos sozinhos e que o futuro não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Outra voz que atormenta é a do julgamento. São palavras que lembram constantemente os erros do passado, decisões que poderiam ter sido diferentes, momentos que parecem não ter volta. Essa voz acusa, condena e pesa sobre os ombros como se fosse uma sentença sem fim. O julgamento interior é cruel porque não deixa espaço para o perdão, nem para a possibilidade de um recomeço. Ele transforma cada lembrança em uma prisão emocional, impedindo que a pessoa se levante e tente novamente. Além disso, há ainda as vozes externas, vindas de pessoas ao redor. Algumas falam por preocupação genuína, mas sem sabedoria, e acabam aumentando a carga. Outras falam por crítica, por falta de empatia, lançando palavras que machucam em vez de curar. E há aquelas que, mesmo bem intencionadas, oferecem conselhos que não se aplicam à realidade de quem está em crise, confundindo ainda mais os pensamentos e o coração. Quando todas essas vozes se acumulam, o resultado é um barulho ensurdecedor que afasta da única voz que realmente importa, a de Deus. A confusão nasce justamente porque é difícil discernir em meio ao caos qual é a direção certa. Mas a voz de Deus se diferencia de todas as outras. Ela não vem carregada de acusação, não nasce da comparação, não se baseia no medo e não condena. A voz do Senhor traz paz, mesmo em meio às maiores tempestades. Ela não elimina imediatamente todos os problemas, mas oferece a segurança de que Ele está no controle. Enquanto as vozes humanas apontam para a falha, a voz de Deus aponta para o futuro. Enquanto o medo grita que não há saída, o Senhor sussurra que existe um caminho. É necessário aprender a silenciar as vozes que confundem. Isso não significa ignorar responsabilidades ou fechar os olhos para a realidade, mas escolher conscientemente qual voz terá autoridade sobre o coração. Se for a voz do medo, a ansiedade continuará dominando. Se for a voz da comparação, a insatisfação nunca terá fim. Se for a voz do julgamento, o peso da culpa será constante. Mas se for a voz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam difíceis, o coração encontrará descanso. Para ouvir essa voz, é preciso buscar. É necessário separar momentos de quietude, abrir a Bíblia, se derramar em oração e permitir que o Espírito Santo ministre diretamente à alma. Quando isso acontece, as outras vozes começam a perder força. O medo diminui, a comparação perde sentido, o julgamento é silenciado, porque a verdade de Deus passa a ocupar o espaço que antes era dominado pela confusão. O resultado não é apenas clareza, mas liberdade. Uma liberdade que não depende da conta bancária, mas de uma confiança renovada no cuidado do Pai. As vozes que confundem a caminhada sempre vão existir, mas você pode decidir qual delas vai guiar os seus passos. Quando escolher ouvir a voz de Deus acima de todas,
perceberá que até mesmo no meio da crise financeira é possível caminhar com firmeza. A confusão dá lugar à direção, a incerteza se transforma em confiança e a insegurança cede espaço à fé. É nesse ponto que a vida começa a tomar um novo rumo. Não porque todas as dívidas desapareceram, mas porque a alma encontrou a voz certa para seguir. Toda crise traz consigo um convite silencioso. Ou você escolhe viver dominado pelo medo, ou decide caminhar sustentado pela fé. Não existe neutralidade nesse processo. O medo aparece como uma sombra insistente, lembrando das dívidas, dos boletos acumulados, das portas que se fecharam. Ele pinta o futuro com cores escuras, faz acreditar que nada vai mudar, que cada esforço será inútil e que não há razão para esperar por algo melhor. O medo paralisa, encolhe, diminui os sonhos e prende o coração em um estado de constante alerta. Viver no medo é como caminhar em círculos dentro de uma prisão sem grades visíveis, mas que prende com a mesma intensidade. A fé, por outro lado, não ignora os problemas, mas se recusa a ser escrava deles. A fé enxerga a crise e, ainda assim, escolhe acreditar que há uma saída. Enquanto o medo olha para a escassez e diz que não há recursos suficientes, a fé olha para o céu e lembra que o dono do ouro e da prata é o Senhor. O medo faz cálculos humanos que nunca fecham, mas a fé traz à memória que o impossível para o homem é possível para Deus. É essa escolha, entre se entregar ao desespero ou confiar no cuidado divino, que define o rumo da vida em meio à crise financeira. É importante entender que o medo é natural. Ele surge diante do desconhecido, ele tenta proteger, mas quando se torna constante, deixa de ser um alerta e passa a ser uma prisão. A fé, por sua vez, é sobrenatural. Ela não nasce da lógica, mas da confiança. E aqui está a grande diferença. O medo depende do que se vê. A fé depende de quem se crê. Quando o coração se apega ao medo, tudo parece estar prestes a ruir. Mas quando a fé é escolhida, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, a alma já encontra força para continuar. O inimigo sabe que o medo é uma arma poderosa. Ele usa as dificuldades financeiras como forma de minar a fé, lançando pensamentos de derrota, sugerindo que Deus esqueceu, que não há mais esperança, que o fracasso é definitivo. É nesse momento que a decisão se torna ainda mais importante. Você pode ouvir essa voz e mergulhar no desespero, ou pode levantar os olhos e dizer: eu escolho confiar. Essa escolha não é baseada em sentimentos, porque os sentimentos oscilam. É uma decisão diária, firme, de acreditar mesmo quando tudo parece contrário. A fé não significa ausência de problemas, mas presença de confiança. Abraão ouviu a promessa de que seria pai de muitas nações quando não tinha filhos. Davi enfrentou Golias quando todos os soldados estavam paralisados pelo medo. Pedro andou sobre as águas quando decidiu tirar os olhos do vento e fixar em Jesus. Todos esses exemplos mostram que a fé não depende da ausência de obstáculos, mas da presença de uma certeza maior. Deus é fiel. E essa mesma fidelidade está disponível para você, mesmo no meio das suas lutas financeiras. Talvez você já tenha se perguntado muitas vezes: como posso escolher a fé se tudo à minha volta grita medo? A resposta está na decisão de onde colocar o olhar. Se você fixa os olhos apenas na crise, o medo vai crescer. Mas se fixa os olhos em Deus, a fé se fortalece. O medo vai continuar tentando se impor, mas a fé vai mostrar que ele não tem a última palavra. É como estar em um barco no meio de uma tempestade. O medo olha para as ondas e acredita que o barco vai afundar. A fé olha para Jesus e lembra que ele é capaz de acalmar o mar com uma única palavra. Essa escolha não é feita uma vez na vida, mas todos os dias. Cada manhã é uma nova oportunidade de dizer: hoje eu escolho confiar. Hoje eu decido não deixar que o medo dite meus passos. Hoje eu me levanto pela fé e creio que Deus está abrindo caminhos onde ainda não consigo ver. Essa postura não muda apenas o coração, muda também a forma como você enxerga as situações. Onde antes havia desespero, passa a existir expectativa. Onde havia paralisia, surge coragem. Onde havia peso, nasce leveza.
No final, a escolha entre o medo e a fé sempre estará diante de você. E essa decisão molda não apenas a forma como você enfrenta as dificuldades financeiras, mas também como experimenta a presença de Deus no meio delas. O medo rouba, a fé constrói. O medo paralisa, a fé liberta. O medo aprisiona, a fé abre portas. E hoje, neste exato momento, você tem diante de si esse convite. Qual será a sua escolha? Em meio à tempestade das dificuldades financeiras, existe algo que jamais pode ser esquecido: as promessas de Deus. O desespero tenta apagar da memória aquilo que está escrito. Mas é justamente nessas horas que a lembrança das palavras eternas se torna âncora para a alma. Enquanto o medo insiste em mostrar boletos vencidos, dívidas acumuladas e portas fechadas, a promessa do Senhor ecoa em tom firme. Ele nunca abandona os que confiam nele. Essa verdade não é apenas uma frase bonita, é um fundamento que sustenta vidas em meio às crises mais intensas. A promessa que não pode ser esquecida é a de que Deus é provedor. Desde o início da história bíblica, ele se apresenta como aquele que supre cada necessidade. No deserto, quando não havia colheita, ele enviou o maná diariamente. Quando o povo teve sede, fez brotar água de uma rocha. Ele é chamado de Jeová Jiré, o Deus que provê, e esse nome não perdeu validade. Ainda que as circunstâncias gritem o contrário, essa identidade permanece. E quem se lembra dessa promessa encontra forças para continuar, mesmo quando todos os recursos parecem ter se esgotado. O problema é que a mente humana, pressionada pela falta, esquece com facilidade. Basta uma notícia ruim para que todo o passado de fidelidade seja apagado da memória. É como Pedro, que andava sobre as águas até o momento em que tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. O mar continuava sendo o mesmo, a presença de Cristo também, mas o esquecimento momentâneo da promessa fez com que o medo ganhasse espaço. Da mesma forma, quando esquecemos que Deus é fiel, a crise se torna maior do que deveria ser, e o coração se afunda em ansiedade. Lembrar a promessa não significa negar a realidade. As contas continuam chegando, os problemas continuam exigindo respostas. Mas a diferença está em quem tem a palavra final. Se a última voz é a das circunstâncias, o desespero vence. Se a última voz é a da promessa, a esperança renasce. Por isso, é tão importante alimentar a mente com a palavra de Deus. Cada versículo é como um lembrete que ressoa no coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa declaração não é teoria, é prática. É o grito de fé que sustenta em dias de escassez. É a lembrança que mantém firme quando tudo ao redor parece ruir. Existe também a promessa de que Deus honra a fidelidade. Ele vê cada ato de confiança, cada oração feita em secreto, cada gesto de generosidade praticado mesmo em tempos de pouco. Nada passa despercebido. A fidelidade dele não é movida pela instabilidade do mundo, mas pela sua própria natureza. Ele não muda, não volta atrás, não se contradiz. Se prometeu estar com você todos os dias, ele estará, inclusive nos dias em que a vida financeira parece desabar. Essa certeza é como uma rocha em meio à tempestade. É o que mantém de pé quando tudo mais parece desmoronar. Talvez você já tenha esquecido em algum momento da promessa, tenha dado mais ouvidos às vozes da dúvida do que à voz de Deus. Mas mesmo assim, ele permanece fiel. Ele não se ofende quando você fraqueja, mas estende a mão para levantar e lembrar que ainda há um caminho. Essa graça é o que sustenta. A promessa não depende da nossa força, mas da palavra imutável do Senhor. Ainda que sejamos infiéis, ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Essa é a certeza que precisamos carregar. A promessa que não pode ser esquecida é a de que há esperança. O futuro não está condenado ao fracasso. A história não termina na escassez. Deus tem prazer em reescrever capítulos, em transformar derrotas em vitórias e escassez em testemunho. Lembre-se de quantas vezes no passado você já esteve em situações que pareciam sem saída, e ainda assim ele abriu uma porta. Se ele fez antes, pode fazer de novo.
Essa memória é combustível para a fé, porque mostra que o cuidado dele não é teoria distante, mas realidade presente. Quando o coração se apega a essa promessa, a ansiedade perde força, a angústia perde espaço e a esperança floresce. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a alma está firmada em algo maior do que as circunstâncias. A promessa de Deus não pode ser esquecida, porque é nela que está a chave para atravessar os dias de crise sem sucumbir ao medo. E essa mesma promessa está viva hoje, sendo lembrada a você para que, em meio às lutas, não perca a convicção de que o Senhor ainda está no controle. Quando a vida financeira entra em colapso, o coração precisa de algo mais do que conselhos práticos ou palavras motivacionais superficiais. Ele precisa de esperança, e nada ilumina tanto a esperança quanto histórias reais, narradas ao longo do tempo, que revelam como Deus age em momentos de escassez e transforma cenários impossíveis em testemunhos de vitória. Essas histórias não são apenas relatos antigos, mas sementes de fé que mostram que o mesmo Deus que agiu ontem continua sendo o mesmo hoje. Pense na viúva de Sarepta, uma mulher simples, vivendo em uma época de fome severa, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para preparar a última refeição para si e para o filho antes de morrer. Aos olhos humanos, não havia saída. Era o fim. Mas naquele cenário de desespero, Deus envia o profeta Elias com uma palavra: não temas. O pedido era desafiador. Fazer primeiro um bolo para o profeta. Mas foi exatamente nessa atitude de fé que o milagre aconteceu. O azeite não faltou, a farinha não acabou, e aquela casa foi sustentada até que a crise passasse. Essa história ilumina a esperança, porque mostra que Deus não precisa de muito para realizar o impossível. Ele apenas precisa de um coração disposto a confiar. Outro exemplo é José no Egito. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele conheceu a dor da rejeição, a humilhação e até a prisão injusta. Aos olhos de qualquer pessoa, sua vida estava condenada ao fracasso. Mas em meio a cada injustiça, Deus estava preparando o terreno para algo maior. José se tornou governador do Egito e foi instrumento para salvar nações inteiras da fome. Sua trajetória nos lembra que até mesmo os capítulos mais dolorosos podem ser peças de um plano maior. Aquilo que parecia destruição se transformou em estratégia divina de provisão. E como não lembrar da multiplicação dos pães e peixes? Uma multidão faminta, apenas 5 pães e 2 peixes, uma conta que nunca fecharia na matemática humana. Mas nas mãos de Jesus, o pouco se tornou suficiente para alimentar milhares, com sobras ainda maiores do que o que havia no início. Essa história ilumina a esperança porque prova que a abundância não depende do tamanho do recurso, mas de quem segura o recurso. O que parecia insuficiente se transformou em superabundância quando colocado nas mãos certas. Essas histórias não são apenas registros do passado, são lembretes vivos de que o cuidado de Deus não mudou. Ele continua sendo especialista em transformar o pouco em muito, em abrir portas no meio do deserto, em usar até mesmo o que parece tragédia para cumprir um propósito maior. A Bíblia está repleta desses testemunhos porque o coração humano sempre precisou de provas de que a esperança não é em vão. E se você olhar com atenção para a sua própria vida, talvez perceba que já há histórias pessoais que carregam a mesma mensagem. Momentos em que parecia que não havia saída, mas uma solução inesperada surgiu. Dias em que a força parecia esgotada, mas um livramento aconteceu. Situações em que a conta nunca fecharia, mas de alguma forma o sustento veio. A esperança nasce quando entendemos que o que Deus fez antes, Ele pode fazer novamente. Não importa se a sua crise parece única, porque o poder de Deus é ilimitado. O que muda são os cenários, mas a essência do cuidado continua a mesma. Ele não age apenas em pessoas extraordinárias, mas em homens e mulheres comuns que decidiram confiar. A viúva de Sarepta não era uma mulher rica ou influente. José começou como um jovem rejeitado. O menino que entregou os 5 pães e 2 peixes era apenas alguém anônimo no meio da multidão. O que os unia não era a força, mas a fé. Essas histórias iluminam a esperança porque nos lembram de que Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para agir. Ele não está limitado pela economia,
pelas estatísticas, pelas probabilidades. Quando o coração se abre para confiar, até mesmo o que parecia impossível se torna testemunho. Por isso, em vez de olhar apenas para os boletos acumulados, é tempo de olhar para trás e lembrar dos milagres que já foram realizados. Se ele fez, pode fazer de novo. Se sustentou, pode sustentar outra vez. Se multiplicou, pode multiplicar novamente. A esperança não é ilusão, é certeza de que as promessas de Deus são reais e que o cuidado dele é contínuo. Essas histórias, antigas ou pessoais, são como faróis que brilham na escuridão. Elas dizem que a noite não é eterna, que a fome não é definitiva, que a dívida não é sentença de morte. Elas dizem que ainda existe um Deus que pode virar páginas, mudar destinos e escrever capítulos de vitória em meio à escassez. Quando a vida financeira entra em crise, a primeira reação é olhar apenas para o que é visível. O salário que não cobre as despesas, as dívidas que aumentam, as oportunidades que não surgem. No entanto, existe uma batalha invisível acontecendo nos bastidores, muito além do que os olhos podem enxergar. A escassez não é apenas resultado de circunstâncias externas. Ela também pode ser fruto de guerras espirituais que tentam enfraquecer a fé, minar a esperança e aprisionar a mente. É como se cada problema material fosse também uma tentativa de atingir o coração, de afastar a confiança em Deus e de aprisionar a pessoa em um ciclo de medo e desânimo. Essa batalha invisível se manifesta em formas sutis. Ela aparece no desânimo constante que rouba a coragem de tentar de novo. Ela se revela no peso emocional que não permite enxergar além da dor do presente. Ela se intensifica nas vozes interiores que repetem que você não é capaz, que não vai conseguir, que a sua vida não tem saída. Não é apenas sobre números, é sobre uma luta espiritual que busca apagar a chama da fé. Porque quando a fé se apaga, o inimigo sabe que o coração perde o rumo e passa a viver como escravo das circunstâncias. A palavra de Deus é clara ao dizer que não lutamos contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Isso significa que a crise financeira pode até se manifestar no natural, mas muitas vezes é alimentada no espiritual. Por trás da escassez, existe uma tentativa de quebrar a confiança, de prender a alma em incredulidade, de distanciar o coração da presença de Deus. Essa batalha não é vencida apenas com cálculos ou estratégias humanas, mas com armas espirituais. A oração, a palavra e a fé se tornam escudos que protegem a mente e fortalecem a alma. O perigo está em ignorar essa dimensão. Quem olha apenas para o visível acredita que tudo depende de esforço humano, que basta trabalhar mais, planejar melhor, organizar as contas. Mas, mesmo quando tudo isso é feito, o coração continua inquieto se a batalha invisível não for enfrentada. Quantos já experimentaram trabalhar incansavelmente e ainda assim sentiram que nada prosperava? Quantos já viram portas se fecharem no momento em que pareciam mais próximas da solução? É porque a luta não está apenas no mundo físico, mas também no espiritual. Reconhecer essa realidade não é desculpa para a passividade, mas é um chamado para lutar da maneira correta. Não se trata apenas de buscar soluções práticas, mas de se posicionar espiritualmente contra tudo aquilo que tenta aprisionar. Quando você ora com fé, não está apenas falando palavras ao vento. Está liberando força espiritual que quebra correntes invisíveis. Quando declara a palavra de Deus sobre sua vida financeira, não está apenas repetindo versículos, está ativando verdades eternas que têm poder de transformar realidades. É nesse campo invisível que a verdadeira vitória começa a ser construída. A escassez também pode se tornar um instrumento usado pelo inimigo para distorcer a visão que temos de Deus. Ele tenta plantar a dúvida: se Deus é tão bom, por que você está passando por isso? Se Ele realmente se importa, por que ainda não abriu as portas? Essas perguntas são dardos inflamados lançados contra a mente, para que a pessoa desista da fé e se entregue ao desespero. Mas a resposta está em resistir a essas mentiras com a verdade. O amor de Deus não é medido pelo saldo da conta, mas pela cruz de Cristo.
A fidelidade de Deus não é limitada pelo tempo humano, mas sustentada por sua eternidade. Quando você entende que a escassez também é uma batalha espiritual, sua postura muda. Em vez de se entregar à ansiedade, você aprende a se revestir da armadura de Deus. Em vez de acreditar que está sozinho, você descobre que há anjos ao seu redor ministrando em seu favor. Em vez de ver apenas dívidas e boletos, você passa a enxergar oportunidades para testemunhar que a vitória vem do Senhor. Essa perspectiva não elimina os desafios, mas fortalece o coração para enfrentá-los com coragem. A batalha invisível por trás da escassez é real, mas não é invencível. Ela não tem poder absoluto, porque a vitória já foi conquistada em Cristo. O que você precisa é permanecer firme, não abrir mão da fé, não permitir que as mentiras tomem o lugar da verdade. A crise pode ser dura, mas ela não é maior do que o Deus que luta por você. E quando essa consciência se torna viva, a escassez deixa de ser apenas dor e se transforma em palco para o poder de Deus se manifestar de forma ainda mais clara. Muitas vezes, em meio às crises financeiras, acreditamos que estamos apenas colhendo consequências de más escolhas, de oportunidades perdidas ou da instabilidade da vida. Mas o que poucos percebem é que algumas dificuldades carregam em si um convite silencioso de Deus. São sinais que apontam para a necessidade de voltar os olhos para Ele, de reconhecer que sozinho não é possível seguir adiante e de entender que o Senhor deseja se revelar de forma mais profunda. Esses sinais podem passar despercebidos quando a mente está sobrecarregada, mas quando são discernidos, se transformam em oportunidades de transformação. Um dos sinais mais claros é a insatisfação persistente. Não importa quanto esforço seja colocado, o coração nunca encontra paz. Mesmo quando um problema é resolvido, outro surge logo em seguida, como se houvesse um ciclo interminável. Esse vazio não é apenas resultado das circunstâncias, mas um alerta de que algo maior precisa ser ajustado. É como se Deus dissesse: "Você está tentando sozinho, mas eu quero ser parte dessa jornada." Essa inquietação é um chamado para parar de confiar apenas nas próprias forças e começar a confiar mais no cuidado divino. Outro sinal é quando as portas humanas se fecham repetidamente. Você tenta de um lado, tenta de outro, e nada parece prosperar. Em vez de ser apenas azar ou coincidência, muitas vezes isso é Deus impedindo que você siga caminhos que não fazem parte do propósito dele para a sua vida. Ele fecha portas para nos proteger de escolhas que poderiam nos afastar ainda mais e abre outras no tempo certo. O problema é que, na ansiedade de resolver logo, deixamos de enxergar que até o silêncio e a demora podem ser sinais da intervenção divina. Existe também o sinal da dependência forçada. Quando todos os recursos humanos acabam, quando não há mais amigos para emprestar, quando não há reservas escondidas, quando todas as tentativas falham, sobra apenas uma saída: clamar a Deus. E é exatamente isso que Ele deseja. Não porque tenha prazer no sofrimento, mas porque sabe que muitas vezes, só quando chegamos ao fim de nossas forças é que reconhecemos que precisamos do socorro dele. Esse ponto de total rendição pode ser doloroso, mas também é libertador, porque abre caminho para milagres que jamais experimentaríamos enquanto tentássemos resolver sozinhos. Outro sinal é o despertar da consciência espiritual. Em meio à crise, a pessoa começa a se lembrar de Deus de uma forma mais intensa. Sente vontade de orar, sente necessidade de buscar a palavra. Percebe que a alma tem fome de algo que o dinheiro não pode oferecer. Esse desejo não surge por acaso, é o Espírito Santo chamando de volta, lembrando que há uma fonte inesgotável de paz e provisão. Quando a crise desperta esse tipo de busca, é sinal claro de que Deus está batendo à porta do coração, esperando ser convidado para entrar e transformar. Também há sinais que se manifestam através da própria palavra de Deus. Versículos que antes pareciam comuns de repente ganham novo sentido. Uma pregação ouvida em um momento aleatório toca profundamente como se fosse dirigida apenas a você. Um conselho simples de alguém próximo se transforma em resposta direta para a sua luta. São sinais que Deus usa para mostrar que não está distante, mas atento a cada detalhe,
conduzindo você com mensagens específicas no meio do caos. É importante entender que os sinais não são mágicos ou místicos, mas expressões de cuidado. Eles revelam que Deus não está indiferente à sua dor, mas está chamando você para confiar. Reconhecer esses sinais é fundamental, porque a forma como você responde a eles define o que virá a seguir. Se você ignora, a crise pode se prolongar, mas se você atende, abre-se uma porta para o agir sobrenatural. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. A insatisfação não passa. As portas continuam fechadas, o recurso acabou, mas ao mesmo tempo o coração sente uma inquietação diferente, uma necessidade de se aproximar de Deus. Isso não é coincidência, é chamado. É o Pai dizendo que chegou a hora de confiar nele de verdade. É como se ele estivesse conduzindo sua vida até este momento, apenas para você perceber que sem ele não há saída, mas com ele há caminhos que ainda não foram revelados. Os sinais de que Deus está chamando você são convites para uma decisão. Ele não força, não impõe, mas mostra com clareza que deseja se aproximar. A pergunta é: você vai reconhecer esses sinais e atender ao chamado? Ou vai continuar tentando caminhar sozinho? Porque a resposta que você dá pode mudar completamente a forma como enfrenta não apenas a crise financeira, mas toda a sua vida daqui para frente. Em momentos de crise financeira, a primeira reação natural é buscar mais trabalho, mais estratégias, mais formas de resolver o problema com esforço humano. E embora o trabalho seja essencial e a responsabilidade faça parte da vida, existe um ponto em que o esforço sozinho não basta. Muitas pessoas caem no erro de acreditar que quanto mais se esforçarem, mais rápido sairão da dificuldade. Mas esquecem que existem decisões que precisam ser tomadas com algo maior do que inteligência humana. É nesse lugar que entra a sabedoria que vem do alto. A sabedoria divina é diferente do simples conhecimento. Conhecimento é acumular informações, aprender técnicas, buscar soluções já testadas. Sabedoria é aplicar o conhecimento com discernimento, no tempo certo, da maneira certa. E isso só pode ser plenamente alcançado quando a mente está conectada com Deus. Quantas vezes pessoas inteligentes, experientes e trabalhadoras afundaram em dívidas porque tomaram uma decisão precipitada? Não foi falta de inteligência, mas ausência de direção espiritual. Porque quando falta sabedoria vinda do alto, as escolhas se tornam guiadas pelo impulso, pelo medo ou pela pressão. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a todos, sem reprovação. Essa promessa é um lembrete poderoso. Deus não apenas pode prover recursos, Ele pode também dar a clareza necessária para que esses recursos sejam bem administrados. E é essa clareza que faz diferença. A sabedoria vinda do alto não é apenas prática, ela é também espiritual. Ela mostra quando parar, quando esperar, quando avançar, quando dizer sim e quando dizer não. Ela protege de armadilhas, revela oportunidades escondidas e direciona passos que parecem pequenos, mas que podem mudar o rumo de uma vida. Quantas vezes você já se arrependeu de uma escolha financeira? Talvez tenha entrado em um empréstimo sem analisar as consequências, confiado em uma promessa vazia de alguém, investido em algo que parecia brilhante, mas terminou em prejuízo. Esses erros são comuns, mas muitos deles poderiam ser evitados com a sabedoria que vem do alto. Essa diferença não está apenas no que possuem, mas em como enxergam a vida. A sabedoria do alto ensina a colocar Deus no centro, a reconhecer que cada recurso é provisão dele e que deve ser usado com gratidão e responsabilidade. É interessante notar que na Bíblia, sempre que Deus levantava alguém para grandes tarefas, ele derramava sabedoria. Salomão é o maior exemplo disso, porque enquanto o mundo se move pelo imediatismo, a sabedoria de Deus ensina a esperar. Enquanto o medo grita para decidir logo, a sabedoria sussurra para confiar no tempo do Senhor. A sabedoria divina também revela que prosperidade não é apenas sobre acumular dinheiro, mas sobre viver em equilíbrio. Existem pessoas que possuem muito, mas vivem atormentadas pelo medo de perder. Outras que têm pouco, mas conseguem viver em paz porque aprenderam a administrar com sabedoria,
quando teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, não pediu riquezas, não pediu poder, não pediu fama, mas pediu sabedoria para governar. E foi essa escolha que abriu portas para todas as outras bênçãos. Esse princípio permanece até hoje. Quem busca sabedoria antes de buscar recursos aprende a viver de maneira mais equilibrada e, como consequência, experimenta também provisão. Talvez o que esteja faltando em sua vida financeira não seja apenas mais oportunidades, mas mais sabedoria para lidar com as oportunidades que já surgiram ou ainda vão surgir. Talvez Deus já tenha colocado diante de você caminhos que pareciam pequenos, mas que poderiam ter se multiplicado se houvesse discernimento para perceber o valor deles. Talvez você já tenha recebido recursos que não renderam porque não estavam sendo administrados sob a luz da sabedoria divina. Essa percepção não é motivo de culpa, mas de aprendizado. É uma chance de reconhecer que a partir de agora, você pode buscar uma nova forma de caminhar, com os olhos fixos, não apenas no esforço humano, mas no conselho que vem do céu. Quando você pede sabedoria a Deus, está dizendo: eu não quero apenas sobreviver, eu quero viver guiado pelo Senhor em cada detalhe. Essa oração abre espaço para que Ele conduza os seus passos de maneira sobrenatural. E quanto mais você aprende a ouvir a voz do Espírito, mais percebe que decisões importantes não precisam nascer da pressa, mas da paz. Essa paz é a marca da sabedoria vinda do alto. Mesmo diante de escolhas difíceis, quando a direção é de Deus, o coração se acalma, porque sabe que não está agindo sozinho. A sabedoria que vem do alto é a chave para transformar não apenas a vida financeira, mas toda a caminhada. Ela molda pensamentos, corrige erros, fortalece a fé e cria uma nova forma de enxergar as circunstâncias. Se hoje você sente que está perdido em meio a dívidas e preocupações, talvez a maior oração que precise fazer não seja por dinheiro imediato, mas por sabedoria para tomar cada decisão daqui em diante. Porque o recurso pode até vir e ir embora, mas a sabedoria permanece e constrói bases sólidas para um futuro diferente. Chega um momento na vida em que as forças se esgotam, as estratégias já não funcionam, e as tentativas humanas parecem apenas aprofundar o problema. É nesse ponto que nasce a oração de entrega total. Não se trata de palavras decoradas ou repetições automáticas, mas de um clamor que brota do fundo da alma, quando finalmente reconhecemos que não temos mais controle e que a única saída é colocar tudo nas mãos de Deus. Essa oração é diferente de todas as outras porque não pede apenas uma solução imediata, mas coloca diante do Senhor toda a vida, cada detalhe, cada área, cada peso. A entrega total começa com sinceridade. Não há necessidade de máscaras ou de frases bem elaboradas. Deus não se impressiona com discursos bonitos. Ele se move diante de corações quebrantados. É abrir a boca e dizer: Pai, eu não consigo mais carregar esse fardo. Eu coloco diante de Ti cada dívida, cada preocupação, cada falha, cada medo. Eu não escondo nada, porque sei que o Senhor já conhece tudo. Essa confissão simples é poderosa porque quebra a resistência do orgulho humano e abre espaço para o agir sobrenatural de Deus. Quando a vida financeira está em crise, é comum que o coração tente negociar com Deus. Prometer mais oração, mais fidelidade, mais dedicação, desde que o Senhor resolva rapidamente a situação. Mas a entrega total vai além de barganhas. Ela não coloca condições. É olhar para Deus e dizer: mesmo que não aconteça da forma que eu espero, eu confio no Teu plano. Esse tipo de fé é raro, mas é o que move montanhas. É a certeza de que a vontade dele é melhor do que qualquer solução que possamos imaginar. A oração de entrega total também exige desprendimento. É fácil entregar aquilo que não valorizamos, mas é desafiador abrir mão do controle daquilo que mais pesa em nosso coração. E é justamente esse desprendimento que nos liberta. Porque enquanto acreditamos que tudo depende de nós, vivemos em constante ansiedade. Quando finalmente colocamos nas mãos de Deus, encontramos descanso. Não porque todos os problemas desaparecem imediatamente, mas porque a responsabilidade não está mais sobre nossos ombros. A confiança assume o lugar da preocupação, e a paz que excede todo entendimento invade a alma. É nesse tipo de oração que muitas vezes o milagre começa,
Não porque Deus precise da nossa permissão para agir, mas porque Ele respeita a nossa liberdade. Ele deseja que confiemos de tal forma que possamos soltar as rédeas e deixar que Ele conduza. E quando isso acontece, Ele move situações, abre portas, cria conexões e transforma cenários de forma que jamais poderíamos imaginar. Mas mesmo que o milagre financeiro não venha no tempo que esperamos, a transformação já aconteceu dentro de nós. A paz já chegou, a esperança já foi restaurada, a fé já foi renovada. Imagine por um instante como seria viver com o coração totalmente entregue, sem carregar culpas pelo passado, sem se afogar na ansiedade pelo futuro, apenas descansando na certeza de que Deus está cuidando de cada detalhe. Essa é a promessa da entrega total. É a experiência de viver um dia de cada vez, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. É confiar que Ele não apenas pode prover, mas que Ele também sabe o momento exato em que cada coisa precisa acontecer. Essa oração pode ser feita agora, em palavras simples, mas de todo o coração. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida financeira. Entrego minhas dívidas, minhas preocupações, meus medos e minhas limitações. Eu reconheço que sozinho não consigo, mas declaro que em Ti eu posso todas as coisas. Tira de mim o peso que tenho carregado e enche o meu coração da Tua paz. Eu abro mão do controle e coloco tudo em Tuas mãos, porque sei que o Senhor é fiel para cuidar de mim. Ao fazer essa oração de entrega total, algo invisível acontece. As correntes que aprisionavam a mente começam a se romper. O coração que vivia aflito passa a sentir alívio. A alma que estava inquieta encontra descanso. E essa transformação interior é o primeiro sinal de que Deus já está agindo, porque antes mesmo de mudar as circunstâncias externas, Ele muda quem somos por dentro. Ele nos fortalece, nos levanta e nos prepara para receber a vitória que virá no tempo certo. A entrega total é um marco, um divisor de águas. É a linha que separa o tempo de viver tentando sozinho e o tempo de viver confiando plenamente no cuidado do Pai. E quando essa linha é cruzada, nunca mais se é o mesmo. Porque quem aprende a entregar descobre que, na verdade, nunca perdeu nada. Apenas colocou nas mãos certas aquilo que já não podia carregar. A crise pode até tentar roubar os sonhos, pode sufocar os planos e paralisar a esperança, mas não existe deserto que Deus não possa transformar em jardim. A profecia de abundância e restauração é o anúncio de que a escassez não terá a palavra final sobre a sua vida. A Bíblia está repleta de declarações que atravessaram gerações, proclamando que o Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. O Senhor não mudou e continua sendo especialista em reverter cenários impossíveis. É por isso que agora é o momento de declarar com autoridade espiritual que a sua vida financeira será restaurada. A palavra diz em Joel 2:25 que Deus é capaz de restituir os anos consumidos. Isso significa que nada está perdido de forma definitiva. O tempo desperdiçado, as oportunidades aparentemente roubadas, as noites de angústia, tudo isso pode ser transformado em testemunho quando entregue nas mãos do Senhor. Ele tem poder para acelerar processos e fazer em dias o que o esforço humano não conseguiria realizar em anos. A promessa não é apenas de provisão, mas de restauração completa, trazendo de volta aquilo que parecia destruído e gerando ainda mais do que havia antes. O profeta Isaías declarou: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Isaías 44:3. Essa é a imagem de abundância que precisamos carregar no coração. Onde hoje existe escassez, Deus pode fazer fluir rios de provisão. Onde hoje existe desespero, Ele pode plantar paz. Onde hoje existem dívidas, Ele pode trazer solução e equilíbrio. A profecia é clara. Quando o céu se abre sobre alguém, até a terra mais árida se torna fértil. Por isso, neste momento, não é apenas uma reflexão que está sendo feita, mas uma declaração de fé sobre a sua vida. Eu profetizo que o ciclo de falta chega ao fim e que um tempo de provisão começa a se manifestar. Profetizo que as portas que estavam fechadas serão abertas, que conexões inesperadas surgirão,
que oportunidades escondidas virão à tona. Profetizo que aquilo que parecia impossível será realizado pelo poder de Deus. E para selar essa profecia, vamos orar juntos. Ore comigo agora. Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata, eu me coloco diante da Tua presença para interceder pela vida financeira de cada pessoa que ora comigo neste momento. Pai, assim como está escrito no Salmo 23:1, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, eu clamo para que essa promessa se cumpra na vida de cada um que está em crise. Onde houver escassez, que haja provisão. Onde houver dívidas, que haja saída. Onde houver desespero, que haja paz. Senhor, assim como multiplicaste os pães e os peixes diante da multidão, multiplica também os recursos na vida dessa pessoa que crê. Assim como sustentaste a viúva de Sarepta com azeite e farinha que nunca acabaram, sustenta este lar com provisão que não falha. E como está escrito em Malaquias 3:10, abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida, até que sobreabundem. Eu declaro em nome de Jesus que toda corrente de escassez seja quebrada agora, que toda porta fechada seja aberta, que toda dívida seja vencida e que uma nova fase de equilíbrio e prosperidade comece hoje. Que essa vida financeira seja testemunho vivo do Teu cuidado, Senhor. Que cada vitória seja lembrança do Teu amor e que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Essa oração não é um ritual vazio, mas uma semente plantada em solo fértil. Se o coração crer, a palavra lançada começa a produzir fruto. O resultado pode não ser instantâneo, mas será inevitável, porque o Deus que prometeu jamais falhará. Guarde essa profecia em sua alma. O tempo da escassez não define o seu futuro. O Deus que você serve é maior do que qualquer dívida e mais poderoso do que qualquer crise. Ele é especialista em transformar dor em testemunho e hoje está declarando abundância e restauração sobre a sua vida. Chegamos ao ponto final desta mensagem, mas o que você ouviu e orou aqui não pode ser tratado como apenas mais um conteúdo. Isso é um divisor de águas. A crise financeira que parecia sufocar não precisa mais ter o mesmo peso. A partir do momento em que você entregou, clamou e recebeu a palavra profética de abundância e restauração, uma nova estação começou a se desenhar. Pode ser que os boletos ainda estejam sobre a mesa. Pode ser que os números ainda não tenham mudado. Mas algo já mudou dentro de você. O fardo não é mais o mesmo. O coração que antes estava dominado pelo medo, agora pode descansar na certeza de que Deus está no controle. A conclusão desta jornada não é apenas um até logo, é um chamado para viver de forma diferente. Deus não te trouxe até aqui para que você saísse igual. Ele trouxe para que você levantasse os olhos e enxergasse além das circunstâncias. O mundo quer que você acredite que sua vida é definida por dívidas e por fracassos. Mas o Senhor declara que sua vida é definida pelo propósito que Ele plantou em você, pelas promessas que Ele já liberou, pelo amor eterno que jamais se apaga. Essa é a identidade que você deve carregar daqui para frente. Filho amado, herdeiro de promessas, sustentado pelo poder do Deus que nunca falha. Talvez você sinta que precisa ver para crer, mas hoje foi convidado a crer para ver. Essa é a essência da fé. A crise pode ser grande, mas o Deus que você serve é infinitamente maior. É Ele que abre o mar diante de um povo sem saída, que derruba muralhas com um simples grito de fé, que faz brotar água de uma rocha no meio do deserto. O mesmo Deus que sustentou gerações passadas é o mesmo que está sustentando você agora. Se Ele foi fiel antes, Ele continuará sendo fiel no seu hoje e no seu amanhã. Este é o momento de tomar uma decisão definitiva. Você pode sair deste vídeo e continuar vivendo dominado pelo medo, ou pode sair decidido a caminhar pela fé. A escolha é sua, mas saiba que, ao escolher confiar, você abre espaço para que o impossível se torne realidade. O céu não permanece indiferente a um coração que decide crer. Quando você escolhe fé, milagres começam a acontecer. Não porque você merece, mas porque Ele é misericordioso. Não porque você tem força, mas porque Ele tem poder. De agora em diante, sempre que a ansiedade bater, volte a esta mensagem e relembre as promessas.
Sempre que o medo tentar gritar mais alto, declare em voz firme que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Sempre que a escassez tentar roubar sua paz, declare que o Deus de abundância já está agindo em seu favor. Essa prática constante é o que mantém a chama acesa, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Antes de encerrar, receba esta última declaração como selo sobre tudo o que foi dito. Eu declaro, em nome de Jesus, que a sua vida financeira não será mais marcada por vergonha, mas por testemunho. Que cada dívida seja substituída por soluções. Que cada porta fechada seja substituída por oportunidades. Que cada lágrima de desespero seja substituída por lágrimas de gratidão. E que cada passo que você der daqui para frente seja firmado na certeza de que Deus caminha ao seu lado. Não permita que esta mensagem fique apenas em você. Compartilhe-a com quem você sabe que está sofrendo. Porque a dor financeira não atinge apenas contas bancárias. Ela atinge famílias, relacionamentos e sonhos. Alguém precisa ouvir esta palavra de esperança. E você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levar essa luz. Este é o final do vídeo, mas não é o final da história. Sua história está sendo escrita pelo Deus que transforma impossíveis em realidade. E a partir deste momento, uma nova página foi virada. Caminhe com fé, levante-se com esperança, viva debaixo da promessa e nunca mais esqueça: a crise pode ser passageira, mas a fidelidade de Deus é eterna.